Igreja Batista de Calumbi, Escola Batista Ministerial. Com o professor Alex César. Não deixem de vir à Escola Ministerial Batista, sob orientação do pastor José Erivon. Muito bem. Boa noite, amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são igreja porque Jesus disse: onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, lá eu estarei. Né? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa Escola Bíblica Ministerial Batista. Estamos um pouco atrasados, né? Mas eu vou tentar reduzir o conteúdo aí, né? Para que a gente tenha um tempo, para que 8h30 a gente tente acabar, né? Então a gente tem mais ou menos aí 40 minutos para ouvir, né? 40 minutos de aula bíblica. E hoje vai ser muito bom, muito interessante. Você que está em casa, muito obrigado por você que já está assistindo. Fica aí. Hoje nós vamos falar sobre a história de Noé. A história de Noé é uma história maravilhosa. É uma história que é algo que, infelizmente, não é ensinado na nossa escola, não é passado para os cristãos, e aí nós temos uma pequena dificuldade aí, porque não é ensinado na palavra de Deus, dentro das escolas, a verdade daquilo que deve ser ensinado. Então nós temos duas histórias. A gente tem a história do mundo, contada pelo mundo, pela historiografia do mundo, e nós temos a história contada pela Bíblia, que é a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. E aqui na igreja nós vamos aprender a verdade, nós vamos aprender pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse isso lá no livro de... O Senhor disse isso lá no livro de João 17, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente vai sendo santificado pelo conhecimento correto de Deus a respeito da criação do mundo, a respeito de como Deus eliminou toda uma geração má, corrupta e perversa, que já não tinha mais remédio, já não tinha mais como haver um conserto para eles, e para que o mundo não ficasse totalmente entregue à malignidade, na maldade, na perversidade, então Deus resolve reiniciar a história. Só que dentro de toda aquela sociedade, eu já falei um pouquinho sobre ela, quem eram aquelas pessoas, qual era a vida deles, pessoas más, perversas e cruéis que se distanciaram de Deus. Dentro de toda aquela sociedade tinha um homem que era íntegro, uma vida íntegra, que cria em Deus e confiava em Deus. Esse homem era Noé, ou Noé. Então nós vamos ler hoje um pouco o relato da vida de Noé. Quem era Noé, lá no Gênesis 9. E vou falar um pouquinho do mundo o qual Noé vivia, para a gente ter uma base. De onde é que Noé tirou toda aquela inteligência e capacidade de fazer uma arca daquele tamanho? Então a gente vai ler aqui sobre Noé, e eu vou trazer algumas imagens de como provavelmente era o mundo pré-diluviano, através da historiografia hoje e através da arqueologia, que escavaram e trouxeram à tona monumentos, templos antigos que estavam soterrados pelo dilúvio, mas que a partir dos estudos, a partir de 1500, a partir de 1600, aonde a Europa, a Inglaterra
dentro das suas universidades, começaram a ir para o Egito e a descoberta das Américas, onde foi descoberto o Machu Picchu, aqui no Peru. Foi descoberto também depois, através de escavações, as pirâmides ou zigurates astecas e maias, tá? E a gente vai ver aqui um resquício, um resto de uma cidade provavelmente destruída pelo dilúvio. E eu quero que vocês prestem bem atenção na estrutura das construções, como elas foram feitas, o seu tamanho, que não tem como até hoje ninguém, com a tecnologia de hoje, está começando a se descobrir, através de cortes a laser, altamente carregado de cargas elétricas, energia, fazer cortes perfeitos, construir formas, estruturas daquele jeito. Mas, como a gente vai ver como as pirâmides do Egito, aquelas pedras, não tem como ter sido feito após o dilúvio. Que após o dilúvio se reinicia a história e tudo aquilo que o homem sabia fazer e vivia fazendo foi perdendo ao longo do tempo, e a maior parte de todo aquele mundo pré-diluviano, a sua grande maioria, ficou tudo soterrado. Mas através, eu já disse, das universidades, principalmente Inglaterra e Alemanha e outros países, que foi para o Egito, foi para a Mesopotâmia, que é o Irã, o Iraque ali, o rio Tigre e Eufrates, fazendo escavações arqueológicas, trazendo à tona restos de povos antigos de 3.000, mais de 3, 4, 5 mil anos atrás. Tá? Então, só para a gente se situar na onde a gente está, aí no texto, no relato bíblico, né? Agora a gente vai ver a Bíblia, né? Ali está a Bíblia aqui do lado para vocês poderem estar lendo junto comigo. Eu vou ler na versão NVT a história de Noé. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do homem, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé. Então, assim Deus disse a Noé, como no livro de Gênesis. Deus disse, e agora Deus vai fazer algo novo, que nunca tinha existido até então. Então Deus disse, assim Deus disse a Noé. Quem está falando aqui, quem está narrando a história, é Moisés. Decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles também. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume. Cobrir a arca com betume. Né? Cubra a arca com betume. Cubra a arca com betume, por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve conter 135 metros de comprimento e 22,5 metros de largura. Vou ver um negócio aqui. Vou ver se não está. Se não vai dar áudio duplicado lá dentro. Já não deu, né? Deixa uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa os 3 pisos na parte interna.
inferior, médio e superior. Então a arca tinha 3 andares. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres dele. 19. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Então, capítulo, a história de Noé, né? Começando aqui no verso 6, capítulo 6, verso 9. A história de Noé. Mas Noé vivia em meio a um povo corrupto. Não é muito diferente do que nós temos visto hoje em nossos dias. Gente corrupta, mas e perversa. E como era viver naquele tempo? Como era estar vivendo naquele tempo? A primeira coisa é a longevidade. Eles viviam em cerca de 969 anos. Metusalém foi o que mais viveu 969 anos. Então, a primeira característica é que eles tinham uma vida muito longa. Eles tinham uma vida muito longa ou tinham uma longa vida, né? Então eles tinham tempo suficiente para desenvolver sua cultura, sua arte, aprenderem a construir, aprenderem a fazer tudo aquilo que era necessário para a vida deles. Então eles tinham tempo suficiente. Imagine você entrar numa faculdade, você fazer uma faculdade aí, você estudar. Geralmente o homem vai fazer aí o Enéas, que era deputado, né, e sempre era um presidenciável. Ele tinha 7 faculdades. Era um homem, tinha muito conhecimento, muita sabedoria. Ele era médico, não era só médico, ele era doutor especialista, PhD, né, em cardiologia. Ele tinha 7 especialidades. Ele era formado em 7 especialidades. E morreu não muito. Ele morreu até relativamente um pouco jovem, né? Agora você imagine alguém que vive aí 900 anos. Qual o tempo que ele tem para aprender? Ele tem 950 anos para aprender. Então, havia um acúmulo de conhecimento e sabedoria passado verbalmente. Não havia muita necessidade, em alguns povos daquele tempo, não havia muita necessidade de escrita. Mas havia necessidade de criar símbolo, imagem e figuras para terem representação. Então guardem, imagem e figuras representativas, símbolos. Havia escrita? Havia escrita, porque a escrita é passada depois para a geração pós-dilúvio, que são os escritos que vão surgir ali, os primeiros escritos que vão aparecer na Mesopotâmia, que são os escritos arcaicos da Suméria, o povo sumérios que surge ali, porque depois a gente vai ver que Noé, pós-dilúvio, ele desceu para a Mesopotâmia, que quer dizer uma porção de terra entre 2 rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e lá eles se estabeleceram e fizeram novas cidades, novas edificações, onde vai aparecer a cidade de Babel. Tá? Então, eles tinham muito tempo
para viver. Pós-dilúvio, a gente já viu a cronologia que pós-dilúvio a idade vai caindo, chegando aí no máximo, né, até Moisés aí, 120 anos. Aí depois o homem não ultrapassa mais essa quantidade de idade. Então eles tinham muito tempo para viver. Então hoje eu quero trazer um pouco, falar sobre algumas, vai estar aí na tela para vocês, falar sobre algumas coisas que foram descobertas, tá? Depois de 1600 e que veio fazer parte, né? Que veio se identificar depois que eram construções milenares, tá? Então, semana passada eu mostrei uma delas, né? Que foi exatamente essa aqui, essa imagem aqui, que é a grande teatro de Éfeso, com 2.300 anos, mas essa datação provavelmente ela está errada, tá? Porque esses anfiteatros aqui eram anfiteatros que foram feitos no mundo pré-diluviano para que, deixa eu ver se a imagem abre mais aqui, eram anfiteatros, né? Foram feitos para que anfiteatro, agora apareceu na tela para quem vai ver pelo computador, tá? Aí está falando sobre a construção, né? Em Éfeso. Meu Deus do céu, mostra aqui, aí, eu quero expandir aqui, ó. Aí, dá para a gente ver melhor, né? Então aqui, ó, o que nós temos aqui? Vocês reparem que há algumas revelações e alguns monumentos aqui embaixo, ó, não dá para ver direito, tá? E tudo isso aqui estava coberto. Tudo isso aqui é uma terra que quando começou a ser escavada, se percebeu, ó, a cor de terra vermelha, ó, tá? Vocês aqui na igreja não tá dando para ver direito, né? Mas aqui em cima aqui, ó, é vermelha, a terra vermelha, avermelhada. O que significa terra avermelhada? Terra avermelhada é um tipo de terra, às vezes tipo o areal que tem aqui nas baixadas no Rio Pajeú, é uma terra solta, uma terra meio misturada com lama. Aí tem areia, terra, bagaço junto. E esse morro aqui, ele tem pedras que está cobrindo ali, ele tem bastante pedras, e ele tem pedras que está aparente que não eram pedras normais. Então, por não ser pedras normais, foi levado pessoas de universidades. A partir daí começa a surgir, depois de 1400, 1500, 1600, o estudo, né, dessas construções arqueológicas, né, descobertas arqueológicas. Então a arqueologia foi lá e escavou toda essa terra, escavou essa terra, tirou essa terra, e o que apareceu foi isso, o anfiteatro. Tá? O anfiteatro, ele muito bem feito, muito bem pensado, muito bem projetado. A gente não sabe se na época, né, do pré-diluviano eles tinham um sistema de som, né, então por isso que os teatros eles eram bem inclinados e as pessoas que faziam parte do teatro ficavam na parte de baixo e a voz ecoava e era levada até aos ouvidos dos ouvintes. Então, a parte de quê? A parte de, né, teatro, onde era apresentado os teatros e onde era feito as apresentações daquele povo. Era o divertimento, era a festa, era o circo, era tudo aquilo que eles tinham, era a cultura deles.
que não parece ser muito diferente da nossa, né? É o entretenimento, ter que entreter as pessoas. E nesse entretenimento vinha o engano junto também. Porque a partir daqui, a partir dessas encenações, é que vai surgir lendas e histórias que depois é passada para o mundo pós-diluviano, sendo contada, né, provavelmente pelos descendentes ali de Sem, Cã e Jafé. E aí a utilidade desses anfiteatros já no mundo pré-diluviano para fazer encenações do povo daquele mundo. Certo? Então essa aqui foi a primeira imagem. Vamos passar aqui. Aqui também eu tenho uma imagem da civilização asteca, tá? Os astecas. Uma coisa muito interessante aqui nesses monumentos que ficaram, nesse caso aqui eu não sei se foi escavado ou se já estava à mostra. A questão em particular aqui é a complexidade do formato, dos desenhos, os sulcos, né? A forma que foi desenhado nesse tipo de pedra, né? Nesse tipo de rocha, que não tem como ser feito à mão, que nem se diz que foi feito a cinzel. A cinzel é o quê? É como se fosse uma barra de ferro e um martelo que vai batendo e vai esculpindo e fazendo. Só que quando é feito análise para verificar se acha impressões, né, impressões digitais, como vamos dizer assim, se acha marca de ferro que foi cortando e batendo, não acha marca de ferro. Não tem uma única marca de um ferro que foi usado para esculpir isso aí. Isso aí foi feito e esculpido de uma forma que hoje, né, as impressoras a laser estão conseguindo fazer, né? E naquele tempo a gente não sabe como eles faziam, mas eles pegavam pedras, ou a gente não sabe como era essas pedras, a gente não sabe se eles faziam moldes de madeira, a gente não tem a menor ideia de como isso foi feito. Só se sabe pelo estudo, né, aplicado aí, estudo científico em laboratório, é que hoje não há tecnologia para fazer isso aí numa pedra, numa rocha como essa dura, com alta qualidade, né, de esculturamento, né, como essa forma ela foi bem feita e ela foi bem apresentada, né? Aqui vai falar, né, dessa civilização. Essa civilização da imagem, a civilização toiteca é um fascinante capítulo da história pré-colombiana. Então, aqui na América Latina, aqui embaixo, né? Pré-colombiana. Marcada por sua influência cultural, militar e religiosa, que ocorreu em toda a Mesoamérica, surgida por volta do século X, após o colapso de Teotihuacan. Os toltecas estabeleceram seu centro em Tula, uma cidade que hoje está no estado do Hidalgo, no México, né? Lá no México. Os toltecas eram conhecidos como grandes guerreiros e construtores. Seu território se expandiu ao longo da Mesoamérica, abrangendo regiões que hoje incluem partes do México Central e até o Yucatán, onde sua influência chegou às civilizações maia. O nome tolteca em si, na língua náhuatl, significa artesão.
o que reflete a sofisticação de sua cultura, notável pela escultura e arquitetura. Um exemplo famoso é o dos Atlantes de Tula, estátua gigantesca de guerreiros toltecas, esculpidos em pedra, que testemunham sua habilidade e o poder simbólico da sua cultura. Então ele vai continuar falando aqui, né? Então é uma leitura extensa, eu não vou falar. O que eu quero dizer com isso aqui, e mostrar isso aqui, é que isso aqui não foi feito. Isso aqui não foi feito. Isso aqui não foi construído no mundo pós-dilúvio. Tá? Isso aqui foi feito no mundo pré-diluviano. A gente vai ver uma fala depois na Bíblia a respeito desse assunto, e um dos descendentes de Sem vai dizer, tá? Que é o pai de Noé. Temos aqui também, ó, abri aqui no imagem 5 no Telegram. Ver se aparece lá. Temos aqui também uma demonstração de que eu disse a vocês que essa aqui são as pirâmides. As pirâmides Maia. Veja só. Antes das escavações, 1892, isso é uma foto tirada de 1982. Vejam só. A foto antes e o depois, a imagem. Então, antes das escavações, era tudo coberto por mato, era tudo coberto, na realidade, era tudo tomado por terra. Só que a historiografia e a arqueologia do mundo, e isso carece e precisava que o mundo cristão, né, criasse as universidades e profissionais da área para realmente fazer a datação correta desses monumentos e a datação correta do tempo que eles foram escavados. Datar os objetos na datação correta e não aceitar a datação imposta pela historiografia e pela arqueologia de hoje, né? Porque a arqueologia de hoje, ela data de propósito, eles põem uma data que na realidade não é a data verdadeira. Tá? Não é a data verdadeira. Porque quando vai ver a complexidade dos desenhos, como eles foram feitos, como eles foram elaborados, não há tecnologia ainda hoje para fazer com tamanha complexidade. Então, no mundo pré-diluviano, né, a pirâmide, isso aí, os zigurates na parte de baixo, era um outro tipo de pirâmide, que no mundo pré-diluviano havia vários tipos de pirâmide. E esse de baixo é um zigurate, é outro tipo de pirâmide. Tem a pirâmide do Egito e havia essas pirâmides aqui. E havia muitos povos, porque a palavra de Deus diz que o povo se multiplicou na terra e se espalhou sobre a terra. E qual era o esporte deles? Qual é o esporte deles?
que também nos nossos dias está virando esporte. Aliás, já virou esportes, né? É o quê? Guerra. O esporte deles era guerra. Tá? É o que eles mais gostavam de fazer era o quê? Guerra. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que o homem se tornou violento? O homem se tornou violento. Se matava, como mata um animal, se matava um homem. Não tinha valor nenhum. Então a guerra. Guerra como esporte. Tá? Matava-se como por prazer, por esporte mesmo. Tá? Então, muitos povos, a sua cultura, o seu governo, a sua estrutura de governo, muitas delas baseada em tirania, tinha como lei a anarquia. Não há lei, é proibido proibir. Cada um vive como quer. E quem fosse, e aí a palavra de Deus diz que quando os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, aí lhe nasceram homens valentes, homens gigantes, poderosos na terra, que passou o quê? Passou a reinar, passou a assumir o controle e a impor a sua vontade. Tá? E aí eles foram estabelecendo esses centros de culto. E na necessidade de centro de culto, de mostrar grandeza, soberania, então começou-se a construir esses grandes zigurates ou pirâmides que eram templos de adoração e culto ou a ele mesmo como Deus, que existe isso lá no hinduísmo, na China. Até hoje o homem é cultuado como Deus, tá? Um culto a eles mesmos, e fazendo esses centros de adoração, que é chamado de alto. A Bíblia fala sobre alto, né? Altares que era construído para sacrifícios humanos a deuses, para eles serem bem-sucedidos na agricultura, na fertilidade, na prosperidade e na guerra. Então, isso aí são monumentos e templos que eram feitos para a finalidade de idolatria, culto a deuses pagãos, para que eles recebessem bênçãos para serem, né, bem-sucedidos na sua vida. Não é muito diferente da nossa sociedade hoje, que levanta monumentos, mas hoje é dentro do coração. Seus ídolos, né, as cantoras famosas, os grandes jogadores de futebol, os grandes estádios de futebol, os grandes monumentos hoje, né, que são usados, né, para distrair o homem e levar eles a ao egocentrismo, né, uma adoração e um culto ao próprio homem. O homem adorando a si mesmo. Então, no mundo pré-diluviano, esse é o mundo de Noé. E Noé parece que ele não gosta dessas coisas. Noé parece estar meio distante, porque Noé é agricultor. Ele vive no campo. Ele parece que está no campo, né? Quando aparece a história de Noé, quando sai da arca, ele é agricultor. Então, quer dizer, ele já era agricultor. Ele não morava, provavelmente, nesses grandes centros, nessas grandes cidades que foram descobertas através das escavações, através da arqueologia. Que nem a imagem mostra para nós aí, que tudo estava coberto, né? Aí, por terra, e de fato é comprovado pelo estudo da paleontologia, pelo estudo que estuda a terra e o meio ambiente, que sobre toda a terra, em todo o mundo, existe uma camada, uma espessura de camada de lama. Que significa que o quê? Que a terra em um momento passou por uma grande enchente, uma grande inundação, que inundou esses monumentos, e alguns ficou, como nessa imagem, a partezinha de cima lá, o topo de cima lá, né, o templo em si mesmo, o centro de adoração que eles faziam sacrifícios humanos, provavelmente, ficou à mostra. E depois eles descobriram, através de escavações arqueológicas, o resto da pirâmide. E tem mais imagens. E a gente vai ver mais imagens agora. Tá? Sobre isso. Deixa eu buscar mais imagem aqui. Agora tem um vídeo aqui que a gente vai ver esse vídeo aqui.
e foram usados. Essa aqui é a maior pedra. Eu tenho 1,70 m, tá? Olha o tamanho dessa pedra. E mais 3 a 4 metros aqui abaixo, já está cheio aqui de terra. Eram trabalhos gigantescos e foram usados posteriormente, toda essa área aqui, como uma fortaleza para os espanhóis. Tchau, Cusco! A passagem por aqui foi muito rápida, muito intensa. Estou mostrando de novo aqui, é a tá? Porque não deu para ver direito. Eu tenho 1,70 m, tá? Olha o tamanho dessa pedra. E mais 3 a 4 metros aqui abaixo, já está cheio aqui de terra. Eram trabalhos gigantescos e foram usados posteriormente, toda essa área aqui, como uma fortaleza para os espanhóis. Então veja só. Essas cidades que foram escavadas e foram descobertas, o tamanho das pedras, hoje não tem caminhão, não tem guindaste que faça esse serviço, tá? para poder estar fazendo. Tá? Então, esses parques que são de descobertas, cidades inteiras, elas não são cidades que veio... Vou baixar aqui. Elas não são cidades que vieram ser feitas depois do mundo pós-dilúvio. Tudo isso aí foi encontrado pelos espanhóis depois que eles vieram para cá, depois da descoberta das Américas em 1500. Tá? Aqui, ó, eu quero que vocês vejam, isso aqui está mais perto de nós. São pirâmides no meio da Amazônia brasileira. Ó, isso aqui, ó, a imagem que eu vou mostrar agora, ó, lá, pirâmide, vou apagar a luz aqui, pirâmide na Amazônia, e não tem só uma pirâmide na Amazônia, já foi descoberto uma sequência de 3 pirâmides e 3 pirâmides com a mesma distância, a mesma altura, a mesma largura mais ou menos, e o mesmo distanciamento. O que significa? Significa que não é algo aleatório da natureza, porque a natureza não consegue colocar as coisas num alinhamento lógico que precisa ser medido. A natureza não faz isso, não ergue pirâmide. Do chão não brota pirâmide. Não tem um agente inteligente na natureza que vai lá e faz subir a pirâmide. Então, quando se olha para essas pirâmides, verifica que nela há marca de um agente inteligente que trabalhou e fez aquela estrutura. Tá? Porque pela teoria da evolução, isso jamais poderia ter acontecido pela própria natureza por si própria, porque a própria natureza não tem essa capacidade de produzir inteligência como é produzido
nessas pirâmides. E tem um outro pessoal aí, que tem um canal no YouTube, que descobriram o caminho Piaburu. É um caminho que liga de Santa Catarina, acho que é Paraná, eu não sei se é Santa Catarina, que é um caminho pavimentado que vai dar lá em cima no Chile. Quase 7 mil quilômetros. Um caminho feito. E não foi espanhóis que fez, não foi ninguém que fez. Tá? Caminhos. E foram descobertos também cidades debaixo da floresta amazônica. Existe um equipamento que foi usado agora, e essa informação ela é recente, que é um equipamento que ele emite uma frequência que nem um sonar, que nem um ultrassom, ele emite uma frequência na Terra e depois ele recebe de volta. Só que ele recebe de volta e ele traz a característica de elementos, estruturas que estão lá debaixo. E foi usado nas pirâmides de Gizé, as pirâmides do Egito, e agora está saindo informações que existe megas estrutura debaixo das pirâmides. E esse mesmo aparelho foi passado por cima da floresta amazônica e se descobriu que debaixo da floresta amazônica existe uma grande cidade perdida. Alguns dizem que é Atlântida perdida. Outros dizem que talvez não seja Atlântida. Mas que existe de fato, sim. Se fosse lá e removesse a floresta amazônica, se descobriria muitas cidades que está soterrada pela lama do dilúvio e a vegetação que cresceu depois do mundo pré-diluviano. Essa imagem aqui, vocês reparem nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é um tronco de árvore petrificado. Tá? Provavelmente durante o dilúvio, que durou 1 ano, o dilúvio não foi 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites só foi água caindo. Mas houve petrificação de árvores. O carvão vegetal descoberto para fornecer fogo para as caldeiras de autoelétricas na Europa, aqueles carvões são carvões minerais. Tá? São carvões de madeira de árvores que foram subitamente soterradas e, por algum motivo, alguma razão, precisa de estudo. Em alguns lugares foram petrificados, em outros lugares simplesmente virou carvão. Quer dizer, então passou por um processo de fogo. Aqui também nós temos pirâmides, ó. Não é só no Brasil. Essas pirâmides aqui, ó, isso não é ensinado nas escolas, isso não é falado. As pirâmides do condado de Along, na China, situadas perto de Xi'an, na província de Shanxi. Há muito que captam o interesse dos investidores devido às suas origens enigmáticas e implicações históricas. Tá? Então, nós temos também aqui, ó, pirâmides. Você pode ver aí, ó, tem pirâmides na China. No mundo inteiro tem pirâmide. Também mergulhadores no Japão descobriram pirâmides parecidas com as pirâmides do Egito, debaixo do mar do Japão, cidades, templos, locais enormes, todos debaixo d'água. Depois, mais para frente, a gente vai aprender. Eu vou trazer o vídeo aqui do doutor, infelizmente já morreu, Adalto Lourenço, né? Físico, cristão, né? Irmão nosso que infelizmente faleceu. Eu tive aula pessoal com ele lá em Jundiaí, São Paulo. E ele vai explicar exatamente o que foi o dilúvio, como aconteceu o dilúvio, tá? Mas só para você estar tomando aí um gostinho, né? Essas pirâmides encontradas no mundo todo. Então, no mundo todo, nós temos pirâmides. Tá? Aqui
é uma cratera de 180 quilômetros sobre a península de Yucatán, no México. Tá? Essa cratera aqui, ó, isso aqui é um impacto. Dizem que um meteoro, né? Diz que um meteoro veio, impactou. Aí a energia do impacto causou essa cratera aí. Aqui a gente está vendo, tá parecendo que é um selo, está parecendo uma marcação. Mas se a gente for lá, tá? A gente não vê a olho nu. Isso aqui não é visto da Terra. Quem mora ali, tá? É que a gente está vendo a imagem, é uma imagem tirada de uma distância muito alta. Embaixo aqui, ó, se vê a parte, a beirada do mar e tudo mais, tá? Mas isso aqui, ó, foi um impacto, tá? Porque o dilúvio, ele tem essa característica. Por quê? Porque algum objeto, alguma coisa veio do céu e impactou a Terra, e a Terra foi rachada, ela foi dividida. Você pode reparar que o Brasil, ele se encaixa na África, tá? Então a América aqui se encaixa na África e na Europa, tá? Então mais uma imagem aí a gente está vendo, tá? Quer ver? Deixa eu vou esgotar aqui. Aqui mais uma imagem também, ó, de desenhos, tá? Que não tem como ter sido feito pela tecnologia do mundo pós-dilúvio. Tá? Esse tipo de desenho, corte, aprofundamento, sulcos, forma, não tem como ter sido feito depois do mundo pós-diluviano, que nem a paleontologia diz que na datação isso aqui dá, mas a datação tem um problema. Depois a gente vai estudar um pouco sobre datação e a gente vai ver que existe várias maneiras de fazer datação. Tá? Então, algumas delas não são muito boas de ser feitas. Não são as melhores, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui também, ó, uma imagem de 1865 e depois 2012. Tá vendo? 1865 estava debaixo, a mais da metade estava debaixo de terra. Aí os escavadores foram lá, a paleontologia não, a arqueologia foi lá, escavou e revelou todo o resto que estava escondido debaixo da terra. Tá? Terra do próprio dilúvio. Tá? Aqui também é 1900. A imagem de como era essa aqui é a cidade, não sei se é Teotihuacan, eu sei que é uma cidade não é Machu Picchu não, mas a Machu Picchu aqui no Peru. É uma cidade onde tem essas pirâmides. Estava tudo debaixo de terra também, tudo soterrado, tá? E quando a arqueologia foi tirando a terra, foi aparecendo essas estruturas com pedras que não tem como ter sido colocado por nenhum guindaste. E até hoje, em guindaste feitos na terra, feito hoje pelo ser humano, não tem como ter essas pedras ter sido encaixadas e colocado lá. Tá? Então, tudo isso aí mostra que o mundo pré-diluviano é um mundo totalmente inteligente, pessoas inteligentes, capazes de fazer e de construir.
Bom, aqui também tem a mesma imagem, né, a de Éfeso, e aqui nós temos a imagem da pirâmide do Egito. E aqui eu vou encerrar com a imagem da pirâmide do Egito, porque essa imagem aqui é de um estudo feito por alguns outros intérpretes de como de fato o que de fato aconteceu com essas pirâmides para elas aparecerem dessa forma. Então se descobriu outros estudiosos que não estão ligados a questões de interesses de países como Inglaterra, Alemanha e algumas universidades que têm interesse próprio de contar a história da sua forma, com a sua narrativa, com a narrativa deles. Por quê? Porque eles não querem contar a história conforme os próprios monumentos contam a sua história. Então era só deixar a própria arqueologia contar a história por si própria. Os próprios monumentos contar a história de si mesmo e descobrir o porquê que estão gastos, porque existe um desgaste neles, porque que eles não estão nas suas formas originais, né? Qual o motivo, que nem nas pirâmides lá do Egito, as pedras que estão lá não tem como ter sido levada por ser humano nenhum, e nem por animal e bicho nenhum. Não existe tecnologia para isso. E teve um cientista sincero que deixou para lá ideologias, deixou para lá, né, a sua intenção religiosa e fez um trabalho sincero. E nesse trabalho ele descobriu tantas pirâmides como um monumento chamado de Gizé, que é um leão, que é uma esfinge, que é metade corpo da cabeça de um faraó, de um homem, e metade corpo de um leão. Ou pode ser até de um cachorro também, a gente não sabe, né? Porque os primeiros animais que viviam no mundo pré-diluviano, o leão pode ter vindo de uma outra raça de felino. O leão podia não ser o próprio o leão pode ser uma raça vinda de uma raça, né, felina que era diferente no mundo pré-diluviano, tá? Ou poderia existir o leão de fato, né? Mas o interessante aqui é que esse cientista, ele verificou que tanto no monumento da esfinge, do animal deitado, quanto e também nas pirâmides do Egito, existe a marca de horizontal, não vertical, mas horizontal, de desgaste, de erosão de água. E não desgaste e erosão de tempo. E nem por mão humana. Por nenhum trabalho humano se identifica, se coloca como resultado de desgaste. Tanto da pirâmide, vocês reparam aí nessa pirâmide, que o desgaste do topo da pirâmide, ela faz um arco, ó, as flechinhas indicando o arco, ó, é um arco virado para cima. Então, muitos cientistas sinceros diz que a história está contando de uma forma o qual as evidências arqueológicas não mostram. As evidências arqueológicas mostram um desgaste feito por água. Não é pelo fogo, não é por mão humana, por ação humana ou nem pelo desgaste do tempo. Porque o desgaste do tempo, quando ele é estudado, ele mostra uma outra estrutura. E o desgaste pela água, até hoje a gente pode ir para um laboratório e fazer esse desgaste. Pode-se provar que há um desgaste igual, idêntico.
Então, se hoje podemos reproduzir o mesmo desgaste que apresenta as pirâmides e todas as outras construções pelo mundo inteiro que demonstra o mesmo desgaste, a mesma cobertura de lama, se no mundo inteiro isso é padrão e normal, então isso significa que esses cientistas estão corretos. Então houve um dilúvio, houve uma inundação, houve um período em que a Terra passou por um cataclisma terrível que inundou tudo. Então, isso é provável em laboratório. Provar que esses monumentos sofreram uma ação pela água, desgaste pela água, é reproduzível. Dá para se reproduzir ainda hoje. Agora, por erosão não tem como se reproduzir. Por outros meios não tem como se reproduzir. Ou aqueles que dá para se reproduzir, não deixa as mesmas marcas de desgaste. O desgaste é feito de uma forma diferente. Tá? Então, hoje, eu trouxe para vocês aqui, né, contando, né, a história de Noé e o mundo de Noé. Este é o relato. Né, este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo e íntegro. Tá? E Noé creu em tudo que Deus falou. E a parte mais importante que nós temos que pegar de Noé é o versículo 22. Ó. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Será que nós, nos nossos dias, vendo que o homem também caminha para a mesma violência, que o homem está caminhando para um fim trágico de novo. Só que dessa vez Pedro disse que não. Pedro diz que o fim desse mundo será no fogo, onde tudo será destruído. Não vai ser mais com água. E da próxima vez, não vai mais haver oportunidade de arrependimento para o homem de novo, se voltar a Deus. Agora vai ser com fogo. Agora tudo vai se acabar, tudo vai ser aniquilado. E o momento de nós sermos salvos é agora. É hoje. Noé teve o quê? Por Noé crer e ser íntegro e andar com Deus, Deus o livrou, ele, seus 3 filhos, suas 3 noras. Então, para o último evento cataclismo que vai acontecer na Terra, que vai ser a destruição de todo o pecado e toda a perversidade na Terra, vai ser com fogo, a oportunidade agora é nossa, é o tempo da igreja, é o tempo que Deus está dando para que a gente estude a história corretamente, interprete da forma correta e acredite como Noé. Nós temos que crer como Noé creu. E temos que fazer como igreja aquilo que hoje Deus nos manda fazer. Mateus 28, 18 diz o quê? O que diz lá em Mateus 18, 28? Quem aí sabe? Eu falei domingo. O que diz? Mateus 28, 18. 18, 19. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês. Então, na nossa geração, que vai vir juízo também, a ordem de Deus, que também Noé recebeu uma ordem de fazer um grande barco para salvar a todos, no nosso tempo é o quê? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ensine esses novos discípulos a obedecer ou a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Então, será que nós temos a mesma atitude de Noé? Será que as igrejas de hoje estão dispostas a fazer e a crer e a fazer exatamente como Deus manda? Você, igreja que vai assistir depois, ou você que vai assistir depois, você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor está mandando? Porque Noé fez e foi salvo.
você está fazendo, você quer fazer para que muitas pessoas sejam salvas através do mandamento que Jesus nos deu? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando ela a guardarem todas as palavras de Jesus Cristo? Será que temos feito isso? Então, fica essa mensagem. Muito obrigado, Deus te abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva. Aquele que vai assistir pelo meu canal, também se inscreva no meu canal. Palavra Viva, Deus abençoe. Ou que vai assistir pelo Facebook. Muito obrigado. Deixa o joinha, seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. É importante que você dê o joinha, porque o YouTube entende que você gostou do conteúdo e manda para mais pessoas. Quanto mais joinha você der, mais pessoas vão receber o vídeo dessa aula. Então faça isso e se inscreva no canal e deixe um comentário. Deixe um comentário aí se você concorda comigo ou não, se você acha que isso não é verdade, que eu acabei de explicar sobre as construções, através da arqueologia. Deixe um comentário aí no vídeo, que eu vou estar respondendo a você, tá bom? Então, muito obrigado. E assim a gente vai encerrar também esse estudo aqui na nossa igreja. E eu peço para Júnior, meu filho, encerrar fazendo uma oração. Muito obrigado, até mais. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.